que o Senhor possa falar aos nossos corações, renovar o nosso entendimento e dar a nós a renovação necessária. Dar a nós, Senhor, refrigério nessa noite. Nós não estamos aqui por uma programação, nós estamos aqui porque queremos ouvir de Ti e nos desenvolver naquilo que entendemos que é a verdade, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, capítulo 6, verso 1. Romanos 6, verso 1. Romanos 6, verso 1. A quarta-feira passada nós falamos sobre obras da lei. O que significa obras da lei, e sempre o apóstolo Paulo, ao mencionar acerca das obras da lei, ele menciona como trazendo o ensino para que cristãos viessem a evitá-las, como ordem para conseguirem, conquistarem, alcançarem salvação, perdão. Então ele simplesmente incentivava, como incentiva até hoje a igreja de hoje, a igreja moderna, através de suas epístolas, a evitarem obras da lei, buscarem justificação através das suas próprias obras, buscar a sua própria salvação através de seu jejum, através de sua oração. Nós não oramos para obter, nós oramos porque nos relacionamos com o Pai. E a oração muito pode ter seus efeitos. Por quê? Porque eu sei com quem eu estou falando. Ele é a causa. Se a oração muito pode ter seus efeitos, significa que o que eu recebo através da oração é um efeito. Logo, então, entendo que existe uma causa. E quem é a causa? O Senhor, que nos orienta e que nos inspira. Eu não jejuo para ser mais santo. Eu não jejuo para ser mais justificado. Eu, por exemplo, quando jejuo para que a minha antena esteja mais ativada. E o discernimento seja algo mais apurado, a fim de receber da parte do Senhor direcionamento. Eu recebo através da palavra, e eu também recebo através de mentores espirituais, eu também recebo através de pessoas de Deus ao falarem comigo, mas eu também recebo orientação direto da parte de Deus, quando Ele fala ao meu coração. E muitas vezes eu quero calar as vozes, tanto das minhas necessidades fisiológicas, como também eu quero calar as vozes dos meus prazeres, daquilo que mais me chama a atenção, e a isso eu chamo de jejum. Então o jejum é muito mais do que um sacrifício alimentar, é muito mais do que simplesmente isso, né? A palavra do Senhor fala que Ele prefere a obediência do que sacrifício. Então essa ordem mental de se sacrificar para obter é errada, é religiosa, é religiosidade, e nós não vamos conquistar nada com isso. Agora, aqueles que se abstêm de alimento, aqueles que se abstêm porque se separam por algum tempo devido, ou através de algo proposto no coração, para simplesmente se concentrarem no Senhor, para ouvirem do Senhor uma direção sobre algo, eu acho válido. Agora, o jejum para ser mais santo, o jejum para ouvir mais, o jejum para poder ser mais puro, o jejum para... Não, isso é obra da lei. Isso é obra da lei. Buscar fazer obras na igreja para se obter prêmios de Deus é obra da lei. É obra da lei. Buscar cumprir regras mosaicas a fim de obter um senso, de autojustiça, pensando que a sua autojustiça abre caminhos de bênçãos para você, é obra da lei. É obra da lei. Eu não quero pregar novamente sobre obras da lei, porque nós já falamos sobre isso na última quarta, então eu quero já ir logo ao ponto, obras da carne. Nós estamos falando sobre obras. Qual é a diferença entre obras da lei, obras da carne e obras da maturidade cristã, que nós chamamos de boas obras? Boas obras. O primeiro texto que eu quero levá-los à reflexão é o texto de Romanos 6:1. Apóstolo Paulo, então, diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou seja, uma vez, pode permanecer com o texto na tela, uma vez que eu entendi a graça, uma vez que eu sei que eu sou perdoado pela graça, que eu fui salvo pela graça,
Eu sei que o amor nunca vai se esgotar, é ilimitado. Então, é como se eu tivesse um entendimento também que eu tenho uma licença para poder pecar, porque Ele sempre me perdoa, porque Ele sempre me ama, porque Ele sempre... E confundimos os assuntos, né, gente? Porque aquele que é alcançado pela graça, aquele que é alcançado pela salvação, ele também é alcançado por uma transformação cotidiana. Que apóstolo Paulo chama isso de renovação mental, renovação do entendimento. Então, antes de nós irmos para esse texto em Romanos 12, eu preciso estabelecer um fundamento com vocês, que o apóstolo Paulo já está tratando o povo de Roma, os cristãos de Roma, isso, dizendo, ei, vocês foram alcançados pela graça, vocês foram alcançados pela bondade de Deus, nada veio de nós, isso é dom de Deus, nem o homem pode se gloriar, isso, ele fala isso ao povo de Éfeso, mas é o seguinte, o que diremos agora? Porque eu fui alcançado por esse amor, porque eu fui alcançado por essa bondade, porque eu fui alcançado pela mão generosa do Senhor, porque Ele me abençoa muitas vezes, de fato, todas as vezes, sem eu merecer. Eu agora então falo, posso pecar, porque no final do dia, no final do ciclo, no final da temporada, a graça do Senhor se estende, então ela se multiplica na minha vida. É essa a mentalidade, meus irmãos. Então o apóstolo Paulo chega em Romanos 6, verso 1, dizendo, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? Aí o verso 2, ele é enfático. E ele dá a resposta. Ele diz assim, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivo ou vivendo nele? Já viu morto pecar? Já viu morto ter paixões? Então é difícil porque estamos vivos, mas estamos mortos. Estamos vivos, mas fomos crucificados com Cristo. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. Então, ao mesmo tempo que eu estou vivo, minha racionalidade, minha humanidade, eu estou morto, porque eu fui crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora é uma nova vida. E eu vivo na fé no Filho de Deus, porque eu sei que ainda as tendências de uma velha natureza batem na minha porta. Embora a minha nova identidade é fundamentada em Cristo e não em obras de lei. Não no meu esforço humano, mas na obediência de Cristo. Então são conflitos. São conflitos, entendeu? Nós batalhamos com isso. É por isso que muitas vezes instituições religiosas não têm tanta paciência na renovação mental de alguns irmãos, que acabaram de entrar para o reino e ainda estão se amadurecendo, se desenvolvendo, caráter cristão, maturidade em ordem de comportamento, não é verdade? A renovação de mente está acontecendo. Agora, meus amados, eu não posso também entrar em uma vibe, em uma linha, em uma pegada, em um lance, de que porque a graça do Senhor está aí, eu irei relativizar, eu irei fechar os olhos para um monte de coisa e não ensinar o caminho correto. E não venha falar para mim que o caminho correto, mediante a palavra do Senhor, é interpretativo, é subjetivo. Não é subjetivo, que a palavra do Senhor fala que é pecado, é pecado. Agora, todos pecam? Sim. Destituídos estão da glória de Deus? Sim. Até entrar em Cristo. Mesmo nós pecando, quando entramos em Cristo, Ele é fiel e justo e nos garante identidade. E garante a nossa justiça, porque é a justiça nele. Agora, o que eu vou fazer para poder ser uma igreja bacana, para poder ser uma igreja que inclui, uma igreja que ama, uma igreja, poxa vida, uma igreja de amor, uma igreja que ama intensamente. Aí eu não falo mais sobre essas questões de obras da carne, porque é um tema que nós não queremos ouvir, é um tema que incomoda pessoas, incomoda estilos de vida. Então, para ser uma igreja abrangente, uma igreja tranquila, que não se coloque em confusões, em argumentações, em questionamentos, e quem sabe alguém se levante e fala, poxa, o pastor é moralista, o pastor ele é um cara religioso, porque ele está falando lá sobre pecado. Gente, pecado é pecado, gente. Eu posso pregar a graça, eu posso pregar a bondade, eu posso pregar o amor, e isso aí se estabelece como fundamento principal, mas mesmo com o amor, Deus ama, Deus corrige aquele que ama, e não fala só isso não, Deus corrige e açoita aquele que ama, Novo Testamento. Agora, esse açoitar que está falando, não é em uma ordem agressiva de prejuízo, mas corretiva. Muitas vezes eu sou açoitado, cara, sabe, para benefício. Eu não sei quanto a vocês, talvez vocês não, mas eu já fui várias vezes.
em situações que eu me meti. E o meu Pai bondoso e amoroso me corrigiu, Deus Pai Celestial. Assim como você faz com seus filhos. E aquele que se abstém, aquele que fala, aquele que para de falar, aquele que para de conversar, desistiu da sua prole. E o nosso Deus não é um Deus que abandona e que desiste simplesmente porque somos de dura cerviz. Ele nunca abandonou o povo de Israel, mesmo sendo de dura cerviz. E ele mesmo disse, é um povo de dura cerviz, mas eu não os largo, eu continuo dando maná, abrindo o mar vermelho, eu continuo colocando nuvem, eu continuo estabelecendo torre de fogo para aquecê-los, eu continuo. Mas esse povo está pedindo rei, está te desonrando. Samuel, presta atenção. Não é uma ofensa contra você, então não fique tão triste. É uma ofensa contra mim. Mas sabe de uma coisa? Dê ao povo o que eles pedem. Mas Senhor, o Senhor tem sido o nosso rei. O Senhor tem sido o nosso protetor. Nas batalhas, o Senhor tem nos dado vitória. Samuel, dê ao povo o que eles estão pedindo. Realmente, eles são muito difíceis. É um povo rebelde. Mas dê a eles. Dê a eles. Aí um pouquinho mais para frente, você identifica Deus falando. Esse é Saul, aquele que eu usarei para livrar o meu povo das mãos dos filisteus. Quer dizer, era para Deus estar nervoso. Era para Deus deixar o povo se lascar mesmo. Deixa morrer, deixa não sei o que e tal. Não, cara, mesmo com as nossas questões, com as nossas insuficiências, com os nossos pecados contra pessoas e contra Deus, Deus não muda o seu caráter. Ele segue sendo bom, ele segue sendo Deus. E aí está a graça do Senhor, mas não significa ausência de correção. Quando damos vozes à nossa carnalidade. E assim, queridos, é muito mais fácil expulsar uma legião de demônios do que lidar com a nossa carne. Demônio a gente expulsa em nome de Jesus, mas como faz para expulsar maus hábitos? Como faz para expulsar os pensamentos carnais que temos? Como faz para expulsar essas tentações malignas ou também desenvolvidas por não vigiar? Porque nem tudo é o diabo, de fato também é a falta de inteligência. É o risco que a pessoa corre pensando que pode brincar no parquinho do diabo. Eu vou brincar no parquinho do diabo. Ei, não desça para o parquinho do diabo pensando que você vai só se divertir. Vai dar ruim. Você vai se machucar e vai correr para quem? Vai correr para o papai fazer curativo. Então assim, nós queremos ser uma igreja relevante, e somos. Nós queremos ser uma igreja da palavra, e somos. Nós queremos ser uma igreja graciosa, que retém as pessoas em amor, que ensina as pessoas na bondade. Queremos, e somos, e queremos ser cada vez mais, e nos tornarmos naquilo que Deus nos chamou para a comunidade. Mas longe de nós, meus queridos, simplesmente sermos isso, e não sermos cautelosos e cuidadosos com o nosso caminhar com Deus. Isso é perigoso. O relativismo, ele é perigoso, ele entra na nossa casa e às vezes a gente nem observa. Não, isso não tem maldade, isso não tem maldade, isso não é maldade, não tem maldade. A pergunta seria, quando é que vai ter maldade agora então? Está tudo igual. São filhos da luz, se misturando com filhos das trevas e não sendo ninguém referência para ninguém. O de fora que sonha ter uma experiência com Deus, na verdade, até não deseja mais, porque se você, que é filho da luz, está nos mesmos parâmetros, está frequentando os mesmos ambientes, fazendo o que eles estão fazendo, qual é a referência? Antigamente nós sabíamos a diferença dos filhos de Deus, entre aspas, né? Vamos colocar dessa forma, até pela roupa. Assim, religiosamente, complicado, né? Mas para observar, pelo menos se havia uma consciência de diferença. Vem comigo. Vamos pregar um evangelho amplo. Nós somos contra a religiosidade, mas pelo menos há uns 30, 40 anos atrás, havia uma consciência de tipo assim, não, eu quero ser diferente. Eu quero falar diferente. Eu quero me vestir diferente. Eu quero ter amizades diferentes. Eu quero me portar. Fala comigo, gente, em nome de Jesus. Fala um amém, pelo menos. Entende? É essa questão que muitas vezes nós estamos perdendo. Por quê? Porque está tudo sendo aceito. E não é que se eu não aceitar, eu vou perseguir. Porque essa é a ideia. Se eu não aceito, eu persigo. Não. Se eu não aceito, eu primeiro vigio a minha vida.
Antes de querer tirar o cisco que está no olho do irmão, eu vou olhar a minha trave. Eu vou olhar para mim e pedir para o Senhor ter misericórdia da minha vida. Entretanto, todavia, é necessário também eu ajudar os meus irmãos, ajudar os meus amigos a compreenderem que existe um único caminho que é bem melhor do que as nossas estradas, os nossos desvios, os nossos atalhos. Amém, queridos? Então, falar acerca das nossas debilidades, falar acerca da nossa carnalidade, de alguma forma, nos ajuda a identificar situações que são necessárias serem mudadas. Não, eu vou lá, o pastor me dá uma palavra de ânimo, me dá uma palavra de amor, é só isso que eu preciso. Não, meu amigo, às vezes você precisa de vara. Precisa. Vara. Cajado não, que é pesado, cajado é só para guiar, mas vara é para correção. A tua vara e o teu cajado me consolam. Existem muitas correções que o meu pai trouxe a mim, com aquela grande mão que ele tem, que na época eu entendi de uma forma diferente, mas hoje eu agradeço, me ajudou a me tornar homem. Me ajudou a virar homem, um homem de Deus. Com as minhas falhas, com as minhas debilidades, mas com um senso crítico, com um senso que me coloca na jornada novamente quando eu caio. Ele enxertou palavra dentro de mim. Então está tudo bem ter jovens, está tudo bem pregar uma mensagem legal, o amor de Deus, e pregar uma mensagem de incentivo, de encorajamento, de inspiração. Está tudo bem, mas também necessita estar tudo bem, chegar para você e falar assim: ei, qual é a sua diferença nos seus negócios? Seu linguajar é o mesmo. A sua falta de habilidade no seu caráter está muito parecida com quem não conhece a Cristo. Então o apóstolo Paulo ele entra e fala: que diremos, pois, meus irmãos, depois de sermos alcançados pela graça, pela bondade, tão constrangedora, que nada mereçamos, mas mesmo assim ele nos alcançou, nos arrancou do lamaçal do pecado, firmou os nossos pés sobre a rocha, rocha da salvação. Que diremos, pois, meus irmãos, depois desse ato sacrificial, no terceiro dia ele ressuscita, ele vence a morte, ele vence o inferno. Para quê, meus irmãos? Para que venhamos a pecar e pecar novamente, conscientemente, porque a graça nos cobre. Ele responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como? Hoje eu esqueci meu iPad, esqueci minha Bíblia, mas eu tenho ela no coração. Eu tenho ela no coração. E isso só é possível, meus amados, quando a gente renova a mente. Renovação de mente. Não tem como entender esse Romanos 6, 1 e 2 sem entender Romanos 12, versículo 2, por gentileza. Romanos 12, versículo 2. É um texto tão lindo, Rafa, de incentivo, de ensino, para um povo que veio de todo o comportamento que você puder imaginar de promiscuidade. Eu acabo de visitar a Itália e fui a Pompei. Pompei era um antro de devassidão, era considerado o local de prostituição. Todos desciam para Pompei, ou subiam, ali do lado do vulcão Vesúvio. E esse vulcão, alguns anos depois da morte e ressurreição de Cristo, estourou e todos morreram em 2 dias. Em 2 dias. Ok? E qual era o pecado principal ali? Promiscuidade sexual, imoralidade sexual, como Sodoma e Gomorra. Okay? Os romanos crucificaram a Jesus. Bom, não ficaria completamente impune. Eu sei que a graça do Senhor alcança, mas ela também corrige algumas situações. O Senhor não compatua com imoralidade, meus queridos. Seja de crente ou não crente. Amém, queridos? Não pode, não conversa com ele. Glória a Deus! Que tem o sangue de Jesus hoje. Não tinha gente que caía duro no púlpito. Porque antes só de encostar na arca da aliança caía duro, querendo ajudar. Querendo ajudar. Ai, caiu aí, não, socorre lá, não deixa cair não. Caiu morto, mas por que eu não fui? Não pode. Mesmo bem intencionado, não pode. Você imagine, rapaz, se não fosse pelo amor de Deus, pela bondade, pela graça do Senhor, meus queridos. Se a própria palavra fala que se ele não abreviar o tempo,
demonstrando a sua graça e a sua bondade, até escolhidos se perderiam. Se a palavra mesmo fala que no final o amor se esfriaria. Por que se esfria? Porque tudo passa a ser igual, tudo passa a ser normal. E se esfria tudo, se esfria. É um alerta. Um exemplo, em amor eu falo, era para que isso aqui está cheio. Cheio. Se o Jonathan Never estivesse aqui, estaria. $200 pessoas na segunda-feira. E a nossa oferta foi $500. Para só ver como as pessoas hoje têm um senso de aglomeração, de entretenimento, mas nunca de financiamento. Meus queridos, o ministério da bondade e da misericórdia custa caro. O ministério da bondade e da misericórdia precisa ser financiado. O alimento que doamos, o tempo que provemos para estarmos juntos. Nós estamos vivendo dias muito complicados, meus queridos, onde todos se dizem evangélicos. Da igreja tal, mas bem distantes. Pastor, o senhor está julgando? Não, eu estou julgando, eu estou trazendo uma observação. Todos nós hoje estamos muito corridos. Todo mundo está corrido. Você vai conversar, eu estou corrido. Eu já falei isso para vocês aqui uns dias atrás. Estou corrido. Não tem tempo, eu estou corrido. Não tem tempo. Como tem tempo? E para o lobby, você tem tempo? E para aparecer, você tem tempo? E para desaparecer, você tem tempo? Para ser treinado, para ser lapidado? E o anonimato, você não tem tempo para amá-lo? Os tempos são esses. Nós temos as nossas prioridades, não generalizo, porque a generalização é inimiga da sabedoria. Mas nós temos as nossas prioridades, em uma grande parte, distorcida, gente. Distorcida. O diabo hoje não nos ataca mais de uma forma talvez que esperamos. Não, ele nos ataca assim, nos ocupando. Porque veja bem, não tem como o diabo vir contra a salvação, mas ele tem como fazer com que vasos de luzes trabalham através dos intentos das trevas. Existem muitos vasos de luz hoje trabalhando nos intentos das trevas e não observam. E dão glória a Deus, e dão aleluia. Por isso que eu disse também alguns dias aqui, que a palavra que o profeta disse, depois foi repetida por Jesus. Por Jesus, cara, por Jesus. Falando para fariseu e saduceu, mestres da lei, religiosos, grandes adoradores de Elohim, de Javé. Jesus, ele reafirma o que o profeta disse lá no Velho Testamento. Jesus disse, esse povo só me honra de lábios, mas eu olho para o coração, e eu identifico que o coração está longe de mim. Jesus julgou? Não, está claro. A revelação da foto foi feita. E muitas vezes a revelação de fotos são feitas nos ambientes escuros. É assim que é feita, mas é no ambiente escuro que vem uma luz forte. E revela nossas obras. E eu estou falando hoje dessas obras, da carne. Eu não estou falando de obras de lei. Obras de lei, meu amigo, tem Cristo, crê em Cristo. Para a sua salvação, para o seu perdão, para a sua redenção, amém, glória a Deus. Mas no que diz respeito a obras da carne, quem tem que trabalhar nela somos nós. Nós. É o que eu chamo de santidade. Santificação é uma ação de Deus, através do Espírito em nós. Nós não temos poder de nos santificar. Só Ele pode, através do sacrifício de Jesus. 1 de Tessalonicenses 5:23. É o que diz isso, que o vosso Deus de paz vos santifique por completo. Então quem é que me santifica por completo? O meu Deus de paz. E por que Ele é um Deus de paz? Porque Jesus nos reconciliou com Ele e eu fui salvo dele mesmo. Eu fui salvo da ira dele. Então agora Ele é um Deus de paz, que me santifica. Tem paciência comigo, no meu processo, em todas as áreas da minha vida. Que o vosso Deus de paz vos santifique por completo e que o vosso espírito
alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis até a volta de Cristo. Como é que o meu espírito, a minha alma e o meu corpo podem ser guardados irrepreensivelmente até a volta de Jesus? Por causa de Cristo, através do seu Espírito, morando em nós. Preciso renovar minha mente. Olha o que diz em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Constantemente nós estamos sendo, sim, encaixados, acoplados ao sistema do mundo. Tanto que nós não ficamos satisfeitos com o telefone que temos. Já queremos um outro, queremos um outro, queremos um outro. Não, mas isso aí está tudo bem, a gente quer melhorar. Não. Se você parar para observar, nós estamos sendo cada vez mais condicionados a uma mentalidade fora da satisfação. Nada mais nos satisfaz. Nada mais. É um tipo de ganância, é um tipo de obra de carne. Ganância. Gente quer enriquecer muito rápido. Não, porque eu encontrei umas oportunidades. Meu amigo, você não encontrou uma oportunidade, não. Você encontrou uma ferramenta que vai aumentar e multiplicar a sua ganância. Você vai se perder. Porque é o trabalho do dia a dia, como diz a palavra, viverás do suor do seu rosto, cara. Então nós estamos cada vez mais acoplados a esse padrão. Nós não honramos mais os homens de Deus, mas honramos outros que nada nos inspiram. Não seguimos mais os homens de Deus, mas seguimos influencers digitais, que nada nos adiciona. Muitos nos fazem rir, mas não nos fazem vencer. Eu prometi uma coisa para Deus, que todas as vezes que eu me estendesse aqui, com 3 pessoas ou com 200, eu daria o meu melhor. Mas eu não daria o meu melhor de performance, de oscilação, de roupa, não, eu daria o meu melhor no que diz respeito à pureza do meu coração, que precisa ser trabalhado. Eu estou muito longe, eu sou um bebê, mas mesmo bebê eu já engatinhei um pouco. E eu vou te falar uma coisa, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Nós estamos caindo naquilo. Não se amoldem. Como assim não se amoldem? Eu já estou. Existem padrões que não foram padrões que o Senhor criou para nós, mas nós criamos. Existem projetos, metas, que nós criamos na fábrica do nosso coração, e que o Senhor nunca esteve envolvido, mas nós estamos orando para Ele abençoar. Nós estamos orando, Senhor, abençoe. Não, mas você está pedindo para eu abençoar aquilo que eu nunca me envolvi e nem te inspirei. Ganância, obra da carne. Está faltando renovação de mente, está faltando, sabe o que? Prioridade. Mesmo cansados. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Não, muita gente está indo para a cama mesmo. Muita gente está indo para a praia mesmo. Muita gente está indo para o parque mesmo. Porque não reconhecem que uma ambiência como essa, e muitas vezes não é nem um ambiente só da igreja, mas você está cansado, está sobrecarregado, ande com gente que te ajuda a te aliviar. Não é só a geografia, mas é com gente. Não, mas eu quero estar com aquele amigo que me diverte. Não, mas aquele amigo que te diverte só vai te fazer rir mesmo. Só isso. Só isso. Anda com aquele que confronta seu caráter. Anda com aquele que vai te incentivar a se enraizar. Anda com aquele que vai te incentivar a mudar de vida. A não ganhar dinheiro pelo dinheiro, mas é continuar construindo um legado que não só vai enriquecer você, mas aqueles que caminham contigo. Agora, o que eu acho mais interessante é que a própria graça nos ensina a mudar de vida. Então, a graça nunca deveria ser um motivo, a graça nunca deveria ser uma desculpa,
uma justificativa para uma vida errada. Está errado. E a Bíblia fala sobre isso, em Tito capítulo 2. Versículo 11, nos traz a abrangência da graça, que salva todos. Bondade, graça, sem merecimento. Tito 2,11 fala sobre isso. Agora, Tito 2,12 nos traz uma revelação das intenções dessa graça. Ou seja, eu te salvo para algo. Eu te salvo em bondade para transformar a sua vida no dia a dia. Transformar seu matrimônio, transformar seu relacionamento com filhos, transformar a sua mentalidade acerca de mim. Então, versículo 11 diz assim: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Todos. Sabe o que isso significa? Que a graça é tão extensiva que oportuniza a salvação a todos. Se você vai agarrar ela, crendo com o coração, e aquele que fala que crê, segue. Aquele que fala que crê, dá crédito. Eu não posso falar que eu creio em Jesus e não dou crédito às suas palavras. Porque aquele que crê, acredita, dá crédito. Porque falar que crê em Cristo, simplesmente porque você tem uma consciência de quem Ele é, ou de quem Ele possa ser, mas não vivê-lo todos os dias, ou não ativar os seus ensinos, não é dar crédito a Ele logo, então, de modo podemos entender que a pessoa não crê. Ela tem uma consciência de quem é. Mas aquele que crê ativa, aquele que crê se submete, aquele que crê caminha, aquele que crê vai. Não é um sacrifício, uma dor, embora seja uma missão sacrificial. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Caminhar com Jesus não é fácil. Caminhar com Jesus não é só essa mensagem inspiracional. Caminhar com Jesus não é apenas profecias a favor. Caminhar com Jesus não é abrir uma caixinha da sorte com versículos bíblicos. Deixa eu ver o que o Senhor vai falar comigo hoje. Aí tira uma lá. E hoje é o dia da sua morte. Ai, deixa eu escolher outro. Não. Caminhar com Cristo é negar a si mesmo. Você quer ir para um lado, e o Senhor fala, vamos para aquele. Está você disposto a se submeter? Porque submissão na ambiência de acordo não tem desafio. Mas submissão na ambiência do desacordo faz com que aquele que serve, ou aquele que identifica quem é o seu líder, ajoelhe-se. E diante dessa verdade, todo sábio se ajoelha. A graça é a oportunidade para que todos o recebam e sejam salvos através do seu sacrifício e de sua ressurreição. Porque a nossa vitória não está na morte, a nossa vitória está na ressurreição. A morte dos nossos delitos e da nossa condenação e da nossa escuridão está na morte, sepultada. Mas a nossa alegria de esperança da vida eterna está na ressurreição de Cristo. Isso está oportunizado a todos. Vinde a mim. De maneira nenhuma lançarei fora os que vierem até mim. Mas a graça é uma professora. E no verso 12, a Escritura começa a nos explicar isso. Ela nos ensina a renunciar a impiedade e as paixões mundanas. Ah, meu querido, não fale para mim que porque a nossa igreja é uma igreja que prega a graça do Senhor e tal, eu não vou também alertá-los acerca das paixões mundanas, que nada mais é do que obra da carne. Nossa carnalidade, padrões do mundo desenvolvidos em nós e na nossa casa por falta de vigiar. E ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa, piedosa. Nesta era presente. Nesta. Então eu não posso querer utilizar para desculpas. Deus me ama, mesmo eu errando. Não, Ele está te convidando a uma vida justa, a uma vida sensata. Mas quando? Nesta era presente, hoje.
Mas não. Muitos não entendem dessa forma. Em 2010, eu começo a rodar o Brasil com a mensagem da graça. E eu me lembro, como se fosse ontem, que eu depois não era mais convidado. Eu pregava e em seguida eu recebia uma oferta generosa, quando eu recebia, e os pastores riam para mim, me abraçavam, mas nunca mais me convidavam. Porque eles pensavam que era uma mensagem que defendia o relativismo, a licença ao pecado. E nós sempre tivemos uma mensagem bem equilibrada quanto à graça do Senhor. Teve uma vez que eu preguei numa igreja de mais ou menos aí uns 1000 membros, em Belo Horizonte. E depois que eu acabei de pregar, eu fiz a chamada para a salvação, como vocês sempre sabem que eu faço, a chamada para atender a chamada para atender a mensagem. E rapaz, olha, eu falo para vocês, com toda a pureza no meu coração, eu acho que 80% da igreja veio à frente. 80%. E eu disse para eles, não, meus queridos, essa mensagem, essa convocação é para a salvação. E mesmo assim eles ficaram na frente, alguns irmãos me procuraram no final do culto, falaram, não, pastor, mas esse Jesus ainda eu não conhecia, então eu tenho que ser salvo, eu tenho que receber de novo. E o pastor do meu lado, cara, e de repente ele pega o microfone, e depois que eu preguei, né, eu entreguei para ele começa a despregar tudo. Dizendo, eu sei que o irmão é bem intencionado e tudo, mas ainda novo. Tem muito para aprender e crescer na doutrina. Eu assentado, olhando ele. E no final, ele veio com o envelope de oferta e me deu e falou, irmão, foi tão bom te ter. E eu olhei para ele e falei, pastor, esse envelope aqui, coloca de novo na igreja. Ele, não, irmão, isso aí é para você. Eu falei, não, pastor, não levarei nenhuma oferta que representa a minha desonra. Coloque essa oferta na sua igreja. Ela fará mais falta para você. E muito obrigado pela oportunidade de falar com o povo. Porque Deus fala é com o povo mesmo. Eu tive um desgosto desse só. Nunca mais tive. Mas eu lutava muito. Hoje, nós temos que lutar contra o liberalismo. Hoje a luta é contra os exageros. Porque existe a apologética, né, gente? Defesa do evangelho. Está tudo bem. Eu não defendo muito o caráter de meu Deus, porque o meu Deus não precisa ser defendido. O próprio Jesus não se justificou quando Pilatos conversou com ele. Perguntando, você é mesmo rei, como estão dizendo e tudo? Jesus fala, tu dizes. Demais, cara. Sabe, às vezes a gente fica batendo boca um com o outro, o que eu acho, porque o que mais tem hoje dentro da igreja é gente que acha tudo. Só que nunca pastoreou ninguém. Nunca foi enraizado em lugar nenhum, mas acha tudo. Acho que tem que ser assim, acho que tem que ser aquilo, acho que ele deveria falar assim, acho que ele deveria. Tem muito acha hoje, porque é obra da carne mesmo. Hoje a gente mais observa do que adora. Mais observa do que adora. Mais critica do que ouve. Obras da carne. Eu estou falando de obras da carne. Aqui não tem gente assim. Mas eu preciso falar de obras da carne. É o tema. Que nos ajuda também a trazer uma percepção, né? Aí eu quero citar algumas para vocês. Eu já estou quase terminando. A palavra do Senhor nos fala em 2 Timóteo capítulo 3, se não me engano, se puder colocar na tela, que chegariam alguns dias que são chamados os últimos dias. Últimos dias. E que seriam dias terríveis. 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 E ele traz uma lista do porquê esses dias seriam terríveis, dizendo, saiba disto. Nos últimos dias, versículo 1, sobrevirão tempos terríveis. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Por que dias terríveis? Porque um cometa vai cair. Porque uma bomba será lançada. Não, gente, coisas não provocam tempos terríveis. São pessoas que provocam tempos terríveis.
Observe, uma pessoa fácil, que facilmente ela é ofendida, ela na verdade foi gerada em um ambiente sem desafios. Mas uma pessoa que foi gerada em ambientes de desafios, dificilmente ela é ofendida, porque ela já aprendeu a lidar, a construir ferramentas para sair de suas inseguranças, de suas situações. Então, não são coisas que provocam dias difíceis, mas são pessoas que provocam dias terríveis por causa do seu comportamento. E olha só o que diz a palavra no verso 2, e começa a lista, e a lista ela é grande, dizendo, os homens. Então, se os dias são terríveis, a palavra do Senhor responsabiliza a razão pela qual uma igreja é terrível quando as pessoas que estão nela se tornam terríveis. Uma cidade é terrível quando as pessoas que estão nela se tornam terríveis ou permitem a maldade e as trevas. Está entendendo o que eu estou dizendo? São pessoas. Você quer mudar seu casamento? Muda você. Meu casamento está terrível, porque você está terrível. Terrível você. Nossa, porque minha mãe é terrível. Não, você é terrível. Não aprendeu? Não, honra teu pai e tua mãe. Nunca aprendeu isso? Para que te vá bem e prolongue seus dias de saúde na face da terra. E não vai só para fator biológico, genético. Vai para aqueles que cuidam de você. Mandamento com promessa. Mas meu trabalho está terrível, porque você está terrível, você está mal-humorado. Está mal-humorado, ninguém aguenta ficar perto de você. Fica terrível mesmo, terrível, terrível. Eu não gostaria de estar perto de você, não. Porque os homens serão egoístas, avarentos, ganância, presunçosos. Eu sou mesmo. Está precisando de algo? Conte comigo, resolvo. No final do dia é vazio, carente, inseguro. Só capa. É como um tamarindo, né? Legal, quero morder. Descasco, quando mordo, não aguento. Arrogantes. Blasfemos. Desobedientes aos pais. Ingratos. Ímpios. Verso 3. 2 Timóteo, Novo Testamento, gente. Nova aliança. Jesus já morreu e ressuscitou. Sem amor pela família. Irreconciliáveis. Está complicado hoje até dentro da igreja. A gente colocar um irmão na frente do outro. Gente, vamos parar de brigar. Qual é o problema? Vamos tentar resolver? Não, assim, talvez não se resolva da forma que vocês queiram, mas vamos resolver. Ou vocês vão levar para juízes ímpios julgar a causa de justo. Não sabiam vocês que nós queremos julgar o mundo? A Bíblia. Porque são irreconciliáveis. Não conseguem sentar e conversar. Falar do que... Não, eu prefiro falar mal para os outros sobre você e não para você. Obra da carne. Infantilidade, meninice. Obra da carne. Obra da carne. Sem domínio próprio. Sem domínio próprio. Fala mesmo. Briga mesmo. Faz mesmo, no ímpeto. Cruéis. Sabe o que está propondo aqui? Não é gente que erra porque errou, vacilou, não, maquinou. Usou de crueldade. Inimigos do bem. Traidores. Olha essa aqui. Precipitados. Soberbos. É o que mais tem hoje em dia. Soberba. Mais amantes de prazeres do que amigos de Deus. Verso 5. Rapaz, isso aqui é forte. Tendo aparência de piedade. Sabe o que isso quer dizer? É isso aqui, ó. Tendo aparência de religioso. Tendo aparência de gente de igreja. Essa carta aqui foi escrita para Timóteo. Para que Timóteo viesse a ensinar a igreja de Éfeso. Aí o conselho é: afaste-se desse também.
Posso falar uma coisa para vocês? É Bíblia. Quem aqui só come arroz o dia inteiro? E o mês inteiro? E o ano inteiro? Levanta a mão. Só arroz. Quem? Não. Quem aqui só come salada? Salada o ano inteiro? Levanta a mão. Só salada. Okay. Quem aqui só come pizza? Levanta a mão. Okay. É tudo comida? É. Mas você só come isso? A Bíblia é igual. Não tem só arroz. Não tem só o tema que nós gostamos. Não tem só a nossa perspectiva que queremos. Porque essa é a moldar a nossa. Não, tem aquilo que você não gosta, que a minha mãe direto misturava e amassava, tentando enganar nós para comer. Porque eu não gostava. E muitas vezes o remedinho, não gosto. Vai tomar porque faz bem. Toma. Você acha que Pedro gostou quando Jesus falou para ele, para trás de mim, Satanás? Você acha que as pessoas que ouviram Jesus dizer, quem comigo não ajunta, espalha? Acha que eles gostaram? E aqueles que foram chicoteados por ele? Jesus fez um chicotinho. Made in Christ. Sabe aonde? Num lugar santíssimo, espiritual. Qual é o local espiritual? Monte das Oliveiras. Ele aqui, ó, só olhando lá embaixo, ó, lá no templo. A miséria que estava. Lá no templo. Aqui. Sabe quem tem o olho no templo? Sabe quem tem o olho no gasofilácio? E o mais importante de tudo, sabe quem tem o olho no seu coração? Pergunta, Jesus perdeu a humildade dele quando ele chicoteou? Bom, porque se fosse o pastor Léo, você perdeu sua razão quando você foi para a agressividade. Vamos falar de um evangelho amplo. Não vamos falar de um evangelho selecionista. Não vamos falar de um evangelho coachista. Não vamos falar de um evangelho, sei lá. Vamos falar do amplo. Vamos falar do evangelho que alcança a nossa segunda, a nossa terça, e que coloca tapa nos nossos olhos quando a gente quer olhar para onde não deve, e que coloca mordaça na nossa boca quando a gente quer falar o que não deve. Vamos falar de um evangelho que é sandália para os meus pés, para que eu ande no evangelho da paz e não segundo o que eu entendo fazer. Vamos falar desse evangelho, porque hoje é sobre obras da carne. E aí todos nós vamos entender que existe um pouco de carnalidade em nós. Principalmente nessa lista aí, ó. Todos nós. Eu disse todos nós. Todos nós. E se não vigiarmos, manifestamos. E calamos a voz do Espírito. Em Gálatas 5 fala isso. Eu não me lembro se é versículo 16 ou 19. Coloca Gálatas 5, 19. Deixa eu ver. Olha só o que diz. Obras da carne. Obras da carne. Se não bastasse a lista de 2 Timóteo, agora tem Gálatas. Ora, as obras da carne, volta filho 16, 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Ok. Então, aqui nós estamos falando para o povo da Galácia. Algumas igrejas que foram encontradas por Paulo e evangelizadas. Listra, Antioquia da Psídia, Icônio e Derbe. Igrejas da Galácia do Sul. Os estudos também falam que ele alcançou Galácia do Norte, mas o que a Bíblia enfatiza são essas 4. Um povo celta, um povo que vivia numa região planáltica. Gálatas, Galácia, que hoje é Turquia. Turquia. E eles eram ricos em cereais. Era um povo de fazenda. Então os que iam da cidade pregar para eles, facilmente eles eram, quem sabe, enganados. Apóstolo Paulo foi e pregou para eles. Eles se converteram no evangelho puro. E de repente outros vieram falando que não, realmente para você ser salvo, você tem que seguir algumas leis mosaicas. Então o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, ele defende o apostolato dele e ele reprime esse povo. Ó insensatos Gálatas, quem vos persuadiu? E ele foi tão audacioso que ele falou assim, ó, pode descer um anjo aqui pregando outro evangelho, que eu digo que ele é amaldiçoado. Anátema. Tem momento que o apóstolo tem que se estender.
Tem momento que a palavra não é só graça, amor de Deus. Não, onde você pensa que você está indo? Não, porque o quê, rapaz? Toma atento, cara. Tá maluco? Você é agora a régua que mede a régua. Você agora é a balança que pesa a balança. Você é o cara tão experiente que agora você pensa que não, porque você é o cara agora, você é o comentarista eclesiástico, é isso. Tem momento que você tem que chegar e conversar, claro. Por exemplo, uma Maria, que nós tivéssemos aqui agora umas 10 mil pessoas. Porque eu sei que não é uma mensagem que arranca aleluia, que arranca glória, que dá oferta alta. Eu sei que é uma mensagem que não empolga, que nego não pula, não levanta a mão, oh meu Deus. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Não, Deus falou contigo hoje. Nossa, mas falou demais. Ou não? Mas falou diferente. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. Só eu sei o que eu ouço e o que a gente luta. Impureza em tudo. E libertinagem. Bom, é Novo Testamento. Jesus ressuscitou. O apóstolo aí é Paulo. E é tão interessante que lá para Romanos, ele foi falando e Tércio foi escrevendo. Essa aqui não, ele falou assim, ó, eu escrevo de próprio punho. Tem uma passagem em Gálatas que fala assim, ó, eu vos escrevo de próprio punho, para que vocês entendam os meus sentimentos. Aí, pô, tudo salvo, tudo lavado. Essa palavra não é uma palavra para ímpio. Não é uma palavra para nós, amados irmãos. É uma palavra para domingo de manhã. E não tem nada a ver com a ausência de graça, com a ausência de bondade, com a ausência de amor, com a ausência da gana de Deus em nos resgatar. E não, muito pelo contrário, é uma palavra para nos colocar de volta, porque a palavra do Senhor é quem direita as nossas veredas. Direita as nossas veredas. É quando eu quero ir para um lugar, cara, e Deus não vai me acompanhar ali, cara. Não vai me aprovar ali. Não vai. É quando eu quero fazer aquilo que Deus não vai me aprovar naquilo. A misericórdia dele me alcança. Mas, cara, Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tô correndo para o término, mas eu preciso falar isso aqui. Tudo aquilo que te dá prazer momentâneo, mas não satisfação permanente, é obra da carne. Anota aí. Tudo aquilo que te dá prazer momentâneo. Eu não estou falando de ir no parque não, viu gente? Um prazerzinho de andar na montanha-russa não. Eu estou falando de, tipo assim, eu vou ter prazer naquilo. E você se lambuza todo. Mas depois a consciência pesa. É obra da carne. Todos os pensamentos que momentaneamente te trazem prazer e te fazem até aventurar, mas que amanhã ou depois você vai entender que aquilo não tem nada a ver com quem você é obra da carne. O problema da pornografia é isso aqui. Pornografia. Pornografia. Deixa eu falar um pouco sobre isso. O problema da pornografia é isso aqui. Que muitos pensam que mostra tudo, mas na verdade não mostra tudo que deveria mostrar. Mostra pouco. Porque se mostrasse as tragédias, se mostrasse os vícios, se mostrasse a deturpação do puro de Deus, talvez a pessoa não faria. A pornografia não mostra tudo. Na verdade, a pornografia mostra pouco. É a deturpação da obra original de Deus, dando satisfação a um casal que se une. É o intento do diabo e o engano dele gerado em você, para que o seu prazer seja elevado, mas a sua satisfação destruída. Na verdade, a pornografia não mostra tudo. Ela mostra pouco. Obra da carne. Obra da carne. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. E o verso 20 diz: idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia,
Ciúmes. Porque ele não eu? Porque ciúmes. Ira. Egoísmo. Dissensões. Quando você conversa nas costas de alguém, quando você fala o que não deveria falar, quando você exerce um comentário desnecessário, quando você fere uma pessoa em sua ausência. Porque pelo menos na presença você dá direito de resposta. Facções, quando o irmão junta com o outro. Estou falando para crente, é Gálatas, crente. Obras da carne, crente. Por mais que tenha um espírito, se você não permitir que o Espírito Santo manifeste o fruto dele em você, para que você seja um canal das manifestações comportamentais do Espírito Santo, você vai dar liga à obra da carne. É uma coisa ou outra. Quanto mais Espírito, mais guiado pelo Espírito, mais manifestação do comportamento dele. Você é só um veículo. Você não fabrica o fruto do Espírito. Você só manifesta. Agora, se não, quem terá controle? O Espírito luta contra? Quem vai ter controle? Quem vai falar sobre isso? Quem vai pregar sobre isso? Quando é que nós vamos ter uma conversa sobre isso? Quando é que essa mensagem vai ser gravada, proliferada, pulverizada? Eu amaria que a mensagem do YouTube fosse editada e lançada com o tema Obras da Carne. Quer ouvir sobre isso? Você não tem coragem. Você não tem coragem. Porque hoje em dia o que mais falta são referências. Não, mas é graça de Deus. Mas graça de Deus, o pastor está casado pela 4ª vez. Eu sei que é graça de Deus, Deus alcança, perdoa ele, glória a Deus, ele vai ser salvo. Mas se perde a referência. Gente. Nós temos um presidente legal no Brasil, Bolsonaro, todo mundo ama, tal, mete o pau no Lula, não sei o quê, tal, aí mete o pau, aí o Luiz mete o pau no Bolsonaro, é tudo obra da carne. Porque no final do dia tem articulação, agora o Alckmin está junto com o Lula, aí eu vou dizer o quê? É o Bolsonaro não tem, como não tem? Está no 3º casamento. Também não é referência para a família. Então você pensa no evangelho ou você pensa no seu partidarismo? Sabe, gente, está errado, poxa. Sabe, é uma opção de voto, amém, vai lá e tudo, mas pensa no evangelho. Pensa nas referências de evangelho. Não é ser bolsonarista, porque nada difere do lulista. Tudo que é ista, seja do evangelho. Sabe de uma coisa? O melhor ista que tem para ser é evangelista. Seja evangelista, pregue o evangelho do Senhor, creia nele. Ore pela nação. Meu Deus. Vai começar agora a discórdia nas famílias. Vai começar agora o corte dos grupos. Vai começar agora a briga de amigos. Vai começar agora as igrejas. A igreja que apoia o Lula. A igreja, não, mas como pode um crente apoiar? Como pode você também falar mal do outro? Então assim, tá todo mundo longe. A verdade é que não é sobre Bolsonaro ou Lula, é sobre declararmos o sacerdócio do Senhor no Brasil. Não, mas os profetas do Senhor estão com Bolsonaro, estão apoiando. Profeta nunca foi levantado para apoiar, profeta sempre foi levantado para confrontar. Natan não foi lá apoiar Davi. Natan falava assim, ei, vou te contar uma história. Tinha um homem que tinha vários animais. E o outro só tinha uma, inclusive era como da família, dava leitinho para os filhos. E esse que tinha muitas, foi lá e tomou daquele que só tinha uma. Ó grande rei Davi, o que devemos fazer com esse homem? Davi então levanta o senso de justiça, porque para senso de justiça nós temos, né? Para poder discutir assuntos, nós temos, né? Tão certo como vive o Senhor, que esse homem que tinha muitas e tomou daquele que só tinha uma, deva morrer. Então Natã olha para ele e fala assim, é você. It's you. É você, Davi. E Deus manda te dizer, se porventura você pedisse, não te daria eu. É por isso que eu falo que eu amaria que tivesse cheia essa igreja. Vocês precisam me ajudar a evangelizar. Trazer pessoas. Porque na quarta dá para virar no giraia. No domingo a gente fica mais calminho, dando evangelista. Né? Vem, amor de Deus. Na quarta a gente vira o negócio. Trata nós, ferida, carrapicho, tira lá assim, ó. Tira aí, tem mais, tira o trem. Mas vai sangrar, não tem importância não, passa um algodão.
amo o Evangelho, gente. Eu luto pelo Evangelho. E peço a Deus todo dia para me transformar nele. Porque eu também sou muito difícil. Complicado. Mas ou é isso, ou não é nada, gente. Na boa, é nada. O profeta foi colocado para exercer seu confronto. Sabe qual que é o pior pecado no Brasil hoje? É ver um monte de crente dentro da política. Não, mas quando o justo governa, o povo tem... É quando o justo governa. Gente que foi gerado para governar. E não gente que foi gerado para o sacerdócio governar no viés político. É a minha opinião. Não é Bíblia. É a minha opinião. Sabe por quê? Porque nós vamos colocar um monte de gente terrivelmente evangélicos, mas sem evangelho, velho. O terrivelmente evangélico fez um voto meio estranho. O terrivelmente evangélico, no Ministério da Educação, lançou algumas biblinhas com o nome dele. Em umas situaçõezinhas, já foi tirado. Não vou fechar o olho para as coisas. Porque eu sou completamente cego. Está tudo bem os resultados. Mas está tudo bem a gente confrontar, o que não está legal. Sabe qual é o problema? É quando o presbiteriano se torna um ministro e faz aquilo que todo mundo pensava que o último a fazer seria um presbiteriano. Sabe o que aconteceu? Fez. Sabe qual é a demonstração? Somos todos homens. Que quando o poder chega, se não vigiarmos, nos arrebentamos. Não interessa seu partido. Você sabe qual é a minha oração? Nessas eleições? Que Deus tenha misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Porque as articulações são muitas. As negociações são intensas. E no final do dia, é obra da carne. O que é referência. Mas o que não é referência, vamos pontuar. Chega de cegueira. Pelo menos no Life House nós não vamos ter isso. Você vai votar? Você vai votar a favor do Evangelho. Evangelho. O Evangelho nunca coloca alguém contra outro alguém. Constrói pontes. Por isso que eu não sou de nenhum partido. Eu sou de um todo. E oro para que o Senhor tenha misericórdia. Eu não sou do meio do caminho, mas eu sou uma ponte. Tenho minhas opiniões. Concordo, discordo. E como um cidadão tenho o direito, independente de ser pastor, também sou um cidadão e tenho direito ao meu voto. Eu tenho as minhas opiniões. Mas sabe de uma coisa, gente? Evangelho. 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 Não me venha com a sua opinião, simples evangelho. No final, não é política. É sobre homens e mulheres que decidem ou não viver na totalidade do evangelho. Estava conversando com uma pessoa... Falei sobre essa questão, né? Do Bolsonaro ter casado 3 vezes. Né? Eu falei assim, um cara joia, mas casou 3 vezes, não é muito referência para a família também, né? E tal. Ah, não, mas talvez as mulheres também eram. As mulheres eram bruxas. Cara, você passa a defender tão cegamente. Não, vocês não. Tá chato esse assunto. Vamos acabar o culto, né? Hã? Onde está seu senso? Mas é graça. Não, para um pouquinho. É referência. A graça perdoa, está tudo resolvido. Mas é a referência. Se você tivesse um pastor que fosse 4 vezes casado, qual que é o grande problema dele? Que ele não se arrepende? Não. Que ele não tem uma nova chance? Não. Que ele não tem uma nova oportunidade? Não. Ele tem uma nova chance, ele tem uma nova oportunidade. Deus ama ele, Deus perdoa. Mas ele se desqualifica para o trabalho sacerdotal. Porque não consegue manter as suas alianças. Simples assim. Não é falta de graça, falta de perdão. Qualificação. Se eu errar, me perdoem. E se eu voltar, alcancei graça. Aí se eu erro de novo no mesmo erro, aí eu erro de novo no mesmo erro. Gente, já é um problema de caráter. Me tratem. Não me expõem, não me coloquem de novo. Me tratem. Por mais que a minha carne queira aparecer. Me tratem no anonimato. Não permitam, me bloqueiem. Essa é a verdade. A espada que corta lá, corta aqui. Divórcio, gente.
Muitos homens e mulheres de Deus já passaram, sofreram. Amém. Deus alcança essas pessoas e até coloca elas no púlpito para pregar, pastores lindos que eu conheço, mas aí de novo, não pode, gente, está tudo bem, Deus te perdoa. Pastor, então você está falando que Deus perdoa, mas Deus então não, pera um pouquinho. Aí já é uma questão de qualificação. Vamos ler a Bíblia, o que a Bíblia diz. Eu quero o evangelho, eu não quero genérico. Eu disse que eu quero o evangelho, eu não quero genérico. Eu fico com 10 pessoas, eu fico com 20, eu fico com 30, eu fico com 40, mas jamais serei amordaçado, jamais me tornarei refém, jamais serei compactado àquilo que as pessoas pensam que eu devo pregar, que eu devo ensinar, que eu devo viver. Jamais, jamais. O meu Senhor é o Senhor Jesus, e o próprio Senhor foi para a cruz, seus discípulos também. Eu não quero ser famoso, eu quero pregar o evangelho. Eu não estou pelo lobby. Na boa. Eu quero mãos levantadas para adorar a Deus. Eu não quero mãos levantadas com o telefone para fazer story de gente famosa. Eu não quero. Eu quero mãos levantadas para adorar a Deus, cara. É isso que eu quero. É isso que eu quero, bebê. Eu quero ser esse cara na jacuzzi. Eu quero ser esse cara jogando uma sinuquinha. Amém. Eu quero ser esse cara aqui. Eu quero ser esse cara na caminhonete. Eu quero ser esse cara comendo com vocês. Inclusive o fogão de algumas pessoas não funciona aqui, né, gente? Podia funcionar esse fogãozinho, né, de vocês. E me chamar. Eu quero ser isso, cara. Eu passei da fase de performar. Porque Deus, eu passei. E olha, novinho ainda, hein? Mas comecei cedo, comecei com 19 anos. 19 anos, David. 19. Tem gente hoje que eu falo assim, rapaz, estou meio cansado. Você é um garoto! Oh, mãe, você começou com 19 anos? Porque tem gente que começou com 40. Né? Então, quando chega com 55 e falar que está cansado, todo mundo já entende. Mas quem começou com 19? É isso. Preguei muito hoje. Muito no tempo, né? Muito de qualidade, vocês julgam. Mas foi tudo Bíblia. Pelo menos foi tudo Bíblia. Sem esboço. Sem Bíblia, papel. Mas foi Bíblia. Bible. E eu posso dizer uma coisa? A gente às vezes deveria ficar com saudade da Bíblia, né? Porque é comendo tanto na mão dos outros que a gente não se apaixona com a Bíblia. Aí a gente vai cair nas opiniões e no nosso achômetro. E o nosso achômetro é muito perigoso, porque a gente pensa que o nosso achômetro é um achômetro santo. Santo. Espiritual. Sobrenatural. Requemaná. Aí você solta umas 3 palavras em língua, aí você parece que valida o que você falou. Não, o homem está espiritual mesmo. Requi e robô. Não, que é isso? É espiritual mesmo. Rapaz, você tem falso profeta, tem falsas línguas também. Queria muito, David, que essa mensagem fosse editada ali no YouTube. E eu queria muito que ela fosse pulverizada. Eu sei que o povo hoje está apaixonado pelo curto e não pelo longo. E que alguns só vão ver por 3 minutos. Então a gente corta tudo em 3 minutos, 4 minutos. Porque o que parece polêmica para muitos, para nós é Bíblia. Bíblia. Cansei, gente. Fica em pé, vai. Vamos orar. Vem aqui na frente orar comigo, todo mundo. Senhor.